Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à quarta aula da disciplina Negociação e Gestão de Conflitos. Eu sou a professora Nádia Bruneta, você me conhece, sou bacharel, mestre e doutora em administração e essa então é o quarto encontro da nossa disciplina. O tema dessa aula, o ambiente da negociação e a gestão de conflitos. Então, é o fechamento do nosso ciclo de estudos, né? Com essas aulas que tivemos aí ao longo das últimas 3 semanas, tivemos uma pequena amostra ou a percepção de um contexto em que você, enquanto futuro gestor, vai poder se posicionar para resolver situações de conflitos ou para negociar com suas equipes de trabalho, com seus clientes, com seus fornecedores. Então, uma disciplina realmente que trouxe muita bagagem aí teórica e prática, né? De estratégias, táticas, habilidades do negociador. Então, quais que são os principais aspectos que devem ser considerados no processo de negociação, desde o seu planejamento, execução até o controle. E hoje, então, nós vamos fechar esse ciclo de estudos trazendo e revisando também alguns conceitos importantes. Então, vamos trazer, claro, conteúdos novos que vão concluir esse tema de estudos, mas também vamos relembrar muitos daqueles que já foram trabalhados não só nessa disciplina, mas também em outras que são fundamentais para que você tenha um bom desenvolvimento aí na sua carreira profissional. Tá? Então, como sempre, antes de darmos início ao conteúdo, eu gostaria de apresentar esse nosso encontro lá no quadro comigo. Então, nessa unidade de ensino, que é a quarta unidade, chegamos finalmente aí à nossa última aula, nós vamos trabalhar o ambiente da negociação e a gestão dos conflitos. Então, qual que é a competência da unidade? Hoje, nós vamos aprender especialmente sobre o ambiente organizacional, então esse é o nosso contexto em relação ao processo de negociação e conflito. Nós também vamos, então, estudar outras competências aí e desenvolver habilidades. Por isso, resumo desta aula. Nós vamos abordar como se trabalha uma administração participativa, como que acontece uma administração por influência, quais que são consideradas as boas práticas de negociação no ambiente organizacional, quais que são as boas práticas de gestão de conflitos, o que nós podemos fazer para melhorar o clima organizacional. Nós também vamos apresentar na aula de hoje algumas táticas de negociação e solução de conflitos. Entre as táticas possíveis, nós vamos abordar as coercitivas, as persuasivas, as táticas ganha-ganha e outras também que envolvem aspectos relacionados a culturas organizacionais. Então, estão aí as palavras-chave que vão embasar a nossa aula de hoje: administração, boas práticas, negociação, gestão de conflitos, táticas e culturas organizacionais. O título da nossa teleaula eu já falei para você. Então, a ideia é que hoje você realmente lembre da importância de utilizar as estratégias e as táticas relacionadas aos processos de negociação e gestão de conflitos para se posicionar adequadamente enquanto gestor. Lembre-se que o conflito é inevitável, que as táticas de negociação são importantes de serem aplicadas e aí vem os questionamentos, mas qual é a melhor tática? Precisa sempre analisar o contexto. Então, em que tipos de situação estamos envolvidos? Lembra que comentamos na aula passada em relação à posição do conflito? Escolher as suas batalhas é uma arte que merece e precisa ser desenvolvida. Vale a pena comprar essa briga? Ela vai me levar a alguma situação melhor da que eu estou hoje, da qual eu me encontro? Então, essa posição, esse enfrentamento, né, da situação vai fazer a diferença no ambiente organizacional, especialmente quando falamos de ambientes organizacionais, que é o tema da nossa aula de hoje. Em aulas anteriores, falamos muito do aspecto pessoal, né, de como funciona no convívio, no relacionamento interpessoal, em casos mais individuais. E hoje vocês vão perceber que, claro,
eventualmente mencionaremos aspectos pessoais, porque somos indivíduos, somos seres humanos, mas o contexto da nossa aula vai se desenvolver hoje, especialmente num ambiente organizacional. Então, como é de praxe, eu também trouxe algumas questões aí, alguns pontos que nós vamos considerar no decorrer da nossa aula, lá no quadro comigo. Durante a aula, então, nós vamos procurar ilustrar um ambiente organizacional completo aí e como que ele se apresenta em situações de negociação e conflito. Vamos falar sobre as boas práticas da gestão de conflitos e aspectos, então, para melhorar o clima organizacional e, especialmente, falaremos das táticas de negociação. Então, muitas vezes, a condução realizada pelo gestor, a mediação que ele faz, pode interferir satisfatoriamente ou não nos processos gerais da organização. Existem momentos, então, em que é necessário dar mais autonomia para a sua equipe. Em outros momentos, é necessário ter mais controle, né? Acompanhar mais de perto aquilo que é executado. Em alguns momentos, é necessário atuar com rigidez, então, fazer com que os funcionários obedeçam. Em outros, é legal demandar, realmente delegar que eles mesmos tenham iniciativa, tenham criatividade e exerçam as suas funções. Professora, quando que a gente precisa dar mais autonomia ou fazer maior controle? Vai depender do contexto, vai depender da situação. Por isso é importante, de novo, resgatar alguns conceitos que são básicos, mas que às vezes se perdem aí ao longo de tanto conteúdo e de tanta bagagem teórica que nós apresentamos aqui. Esse momento da teleaula, ele traz assim um fragmento, né? E traz um pedaço do que é mais importante ali, do que a gente consegue pensar do material de vocês, né? Do que os teóricos apresentam. Mas se forem participar do fórum, fazer a leitura completa do material, dos textos, das aulas, atividades que nós encaminhamos, das avaliações virtuais, vocês sabem que nós temos ainda mais conteúdo por trás disso. Então, aqui na aula eu resgatei conceitos essenciais e eu quero relembrar com você, afinal, o que é organização? Para nós, né, que trabalhamos na área de gestão ou estudamos aspectos de gestão, muitas vezes organização acaba virando sinônimo de empresa. Organização e empresa é a mesma coisa? Vamos ver o que os teóricos falam e apresentam acerca desse conceito, lá no quadro. Organização, então. O que é, afinal? O conceito aí de Silva, voltando, só que eu coloquei, né, o título, esqueci de apresentar para vocês. Então, ambiente organizacional no processo de negociação e conflito, né? Vamos, enfim, começar a falar aqui sobre os conceitos. Organizações, né? O primeiro conceito aqui da nossa aula. São entidades, então, sociais, que são dirigidas por metas, sendo desenhadas como sistemas de atividades. Lembra que nós falamos que não existem sistemas totalmente abertos ou totalmente fechados, né? Existem sistemas, na verdade, que eles têm um pouquinho de cada definição aí, eles mesclam, né, a parte aberta e a parte fechada. Então, eles são deliberadamente estruturadas, coordenadas e ligadas ao ambiente externo. Significa que as organizações, então, se relacionam constantemente com fornecedores, clientes, com a macroeconomia do seu entorno. Essa é a definição, então, como eu disse, de Silva, 2008. Temos também a definição de outro teórico aqui, estudioso do tema, que diz que organização, então, é uma ferramenta que as pessoas usam para coordenar suas ações e obter algo que desejam ou valorizam. Ou seja, é por meio das organizações que elas conseguem estabelecer e atingir os seus objetivos. E quando a gente fala, então, em ambientes organizacionais, né, em ambientes corporativos, existem variáveis que interferem diretamente na maneira como as pessoas se relacionam. A todo momento, então, nós sabemos que existem esses impactos e essas variáveis podem ser utilizadas em dosagens diferentes, maiores ou menores, para
influenciar a ação dos indivíduos. Essas variáveis que nós vamos resgatar e compreender agora na sequência. Lá no quadro comigo, as principais variáveis, então, relacionadas à administração participativa e que influenciam diretamente o ambiente organizacional são autoridade, obediência, liderança e autonomia. Elas se combinam em diferentes dosagens, horas um pouco mais de autoridade, hora menos, às vezes precisa de mais obediência, às vezes menos, liderança maior ou menor e autonomia maior ou menor. Essas dosagens, então, que são influentes diretamente no comportamento das pessoas dentro das organizações. Todas elas têm um valor maior ou menor, então, em função dos modelos de gestão. Silva complementa esse raciocínio dizendo que existem dois modelos principais de administração que usam, de novo, em doses diferentes, essas variáveis. E aí a gente fala do modelo diretivo ou diretivo autoritário e do modelo participativo ou modelo consultivo participativo. Bom, apenas lendo o nome, né, a designação desses modelos, pelo próprio nome, a gente já tem uma leve percepção ou impressão daquilo que significa, né? Quando a gente fala do modelo diretivo, é um modelo que tem um controle maior, que ele dá as diretrizes, né, como o próprio nome já diz, ele mostra, né, ele mostra o caminho. Ao passo que o modelo participativo, então, também fazendo referência, permite que as pessoas participem mais, se integrem, então, de maneira mais natural, que desenvolvam com maior autonomia, né, e criatividade as suas funções. Em resumo, então, fazendo referência ao nome dos modelos, nós podemos definir de forma simplista assim, mas claro que existem conceitos aí por trás desses modelos. No quadro eu vou apresentá-los agora para você. O modelo diretivo, então. No modelo diretivo, nós podemos dizer que domina, né, que se destaca o uso de instrumentos coercitivos. Lembra que nós falamos em outras aulas, então, o que são características, então, de ferramentas ou de métodos coercitivos? Opa, não coercitos, né, gente? Coercitivos. Coercitivos. Pronto, agora sim. Aqui, então, nós temos essa característica no modelo diretivo. Prevalece a autoridade formal e a burocracia e seus mecanismos para manter a obediência. Numa estrutura relacionada a um modelo diretivo, nós percebemos que a administração ela está muito mais centralizada. Então, as decisões estão muito mais na figura do chefe, né? O chefe está no comando. Por mais que nós saibamos que atualmente as empresas têm mais uma tendência à horizontalização, nós ouvimos muito falando que as relações estão mais facilitadas, que há diálogo, que cada vez mais há preocupação, então, com os funcionários de manter uma linha de comunicação aberta, que flui. Sabemos que o discurso realmente busca essa prática de horizontalidade, mas que ainda há muitas situações em que a comunicação acontece de forma verticalizada. Então, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, naquela informação coercitiva, desse modelo diretivo realmente. Então, a estrutura é centralizada e fica no comando de quem detém o cargo ou o poder externo, né? Que lembra que a gente falou que é o poder legítimo aí, determinado pela organização, em que a pessoa realmente tem a posição de controlar ou de mandar na execução das tarefas. Esse é o modelo diretivo. Ele complementa informações lá no quadro. Vamos ver? Gerentes não podem ser questionados e dispõem, então, de instrumentos coercitivos para reforçar o seu papel. Nesse modelo, então, eles são, na verdade, os gerentes, eles podem recorrer, né, a esse instrumento, então, para reforçar o papel, que eles não podem ser questionados, que eles estão ali para fazer as ordens serem cumpridas.
Quanto mais, então, a forte autoridade dos gerentes, menor é a autonomia. Mais diretivo é o modelo de administração usado pela organização. Maior autoridade, então, gera menos autonomia. Esse modelo diretivo, ele pode resultar em uma ineficiência operacional, porque muitas vezes ele exige realmente que haja um maior número de gestores ou de supervisores que realmente estejam ali controlando o trabalho de determinadas equipes. Então, pensem que muitas vezes tem muito cacique para pouco apito, né? Para pouco índio, muito apito para pouco índio ou muito cacique para pouco índio. Porque tem muitas pessoas ali querendo mandar ou precisando supervisionar e aí as pessoas não têm liberdade para criarem. Elas muitas vezes nessas funções realmente executam simplesmente sem estímulo ao raciocínio, ao desenvolvimento de novas ideias. Ao passo que existe também, então, o modelo participativo, que se caracteriza por outras atribuições. E é ele que eu vou apresentar para você. Vamos lá? Modelo participativo, a liderança faz com que as pessoas, então, sigam as diretrizes muito mais naturalmente, né? Elas se sentem parte integrante desse processo. Nesse modelo, então, predomina a liderança, a disciplina e a autonomia. Como assim, professora, predomina a disciplina? A disciplina não tem mais a ver com o modelo diretivo? Aqui, quando eu falo de disciplina, na verdade, ela é muito mais espontânea, né? Os próprios indivíduos, eles executam as suas tarefas com maior disciplina porque eles sabem da importância. Elas não precisam ser impostas como no modelo diretivo, elas são cumpridas, eu sou disciplinada porque eu tenho autonomia, então, porque eu tenho liberdade e eu sei que mais vale o trabalho que eu produzo, o trabalho que eu entrego, do que simplesmente a marcação do ponto. Então, quantas empresas ainda hoje exigem marcação do ponto e sabem daquele conceito de presenteísmo, né? Que as pessoas às vezes estão lá no ambiente de trabalho, marcaram o ponto no horário determinado, mas que não estão produzindo em tempo integral. Então, estão ali ou em redes sociais, ou em conversas de corredor, ou passando mais tempo no banheiro, no cafezinho. Quer dizer que nem todo o tempo presente no trabalho realmente é produtivo. E pessoas que têm muito mais liberdade, então, que têm a disciplina, a responsabilidade da sua atribuição, não precisam ali trabalhar só naquela escala fixa, naquela jornada de trabalho estabelecida. Muitas delas nem precisam bater ponto, porque são cobradas, né, ou são acompanhadas pelaquilo que são capazes de entregar efetivamente. Isso é característica, então, da disciplina nesse modelo participativo. Lá no quadro, vamos dar continuidade aos conceitos. Os funcionários nesse modelo são responsáveis, então, pelo seu próprio comportamento e pelo seu desempenho. A disciplina é interior, né, como eu falei. Ela vem do indivíduo e não precisa ser imposta, então, por meio de regulamentos. Quanto maior a autonomia dos funcionários e quanto maior a possibilidade de tomarem decisões que afetam o seu próprio trabalho, mais participativo é o modelo de administração utilizado pela organização. Então, com esse parâmetro, né, de modelo diretivo e participativo, fica evidente a influência exercida pelo líder sobre o resultado que vai ser entregue. Então, quanto maior a autonomia que ele oferece para os seus funcionários, maior a flexibilidade, a inovação. E quanto menor a autonomia, maior o controle, maior a necessidade de obediência, né? Maior acompanhamento precisa ter. O papel do líder é fundamental. E essas doses, então, de quando que adota um modelo mais participativo, um modelo mais diretivo, precisam ser verificadas de acordo com cada realidade. O ambiente organizacional, administração por influência. Tudo
isso que nós falamos, então, em relação ao tipo de liderança, tem a ver com o que o papel do gestor está exercendo e com aquilo que lhe é designado dentro de uma organização. Vamos ao quadro, então, entender esse papel exercido pelo gestor. Existem tipos de liderança, né, ou de influência aí para a forma com que esses gestores atuam. Então, o conceito que nós vamos estudar agora é o trabalho da administração por influência. Esses tipos de liderança que são considerados, então, podem influenciar diretamente na forma com que as organizações trabalham e agem, considerando que elas vão passar por problemas, dilemas e conflitos. E aí, dentro, então, de um estabelecimento aqui teórico, né, dentro de uma linha de pesquisa, são determinados alguns tipos de liderança, que é o poder legítimo, o poder de recompensa, poder coercitivo, o poder de especialista e o poder de referência. No poder legítimo, então, nós temos como base a posição hierárquica de uma estrutura, seja ela vertical, funcional. Então, lembra quando nós estudamos os tipos de estruturas, né, estabelecidas por um organograma? Nós falamos da estrutura funcional, a estrutura por projetos, a estrutura matricial, então, que bebia um pouquinho da fonte da estrutura funcional e também da por projetos. Nós explicitamos lá que existia, então, um superior hierárquico, né, num nível maior, e aí as unidades de comando ou de administração que eram compostas por gerentes, por líderes e por sua equipe. Então, quando nós falamos desse papel de poder legítimo, é aquele poder que é indicado pela própria organização. A organização, então, confere o status do cargo a determinado indivíduo. Ele é legítimo do indivíduo, ele exerce o poder por aquilo que ele é na organização, pelo cargo que ele ocupa. O próximo tipo de poder lá no quadro, então, voltando aqui um slide, é o poder de recompensa. O poder de recompensa tem em base alguma recompensa que pode ser entregue. Então, o líder consegue exercer influência com a sua equipe com base em algum tipo de vantagem que ele pode estabelecer. Isso pode ser um elogio, ele pode fazer um elogio público à sua equipe, por exemplo, ou ele pode prometer um aumento de salário, uma bonificação, se for cumprido determinada demanda em um prazo estabelecido. Então, são recompensas que os indivíduos podem ter em função das tarefas que executam. Os combinados, né, que nós falamos. No quadro ainda, outro tipo de poder, o poder coercitivo. Nesse caso, a base na possibilidade de punição, demissão, advertência. Então, o indivíduo sempre se sente preocupado. Se eu não conseguir atingir minha meta, eu vou ser punido, eu posso ser demitido. Ou se eu chegar atrasado, eu vou ter uma advertência. Fica sempre com medo, né? Fica engessado ali e preocupado. Então, não tem também liberdade e tem muitas vezes medo, né? Se sente insatisfeito ou desmotivado no ambiente organizacional. Outro tipo de poder, para poder de especialista ou perícia, é aquele que tem base no conhecimento que reconhecidamente o líder possui. Então, não basta o chefe se dizer PhD em determinada área. Ele precisa explicitar esse conhecimento para as pessoas reconhecerem, então, ele enquanto detentor de determinado conhecimento e respeitarem essa pessoa por aquilo. Então, não basta dizer que eu sou o especialista na área X, se no meu dia a dia, nas minhas atribuições, eu não sou capaz de comprovar essa experiência por meio das minhas ações, das minhas orientações. Sabe aquele chefe que se diz pós-graduado, especialista, nível master em determinado assunto, mas que não conhece a prática que você, enquanto seu subordinado, desenvolve com
muito mais conhecimento de causa do que ele, esse é um grande exemplo. Então, a pessoa precisa realmente ter a teoria e a prática necessária para o desenvolvimento da sua função, da sua atuação. E para fechar, seria ali no quadro o poder de referência, que tem base nas características, então, que a pessoa realmente possui. Então, a minha habilidade de ter carisma, de ser uma pessoa empática, de me colocar no lugar dos outros, de ter uma boa comunicação, são características internas realmente do indivíduo que possibilitam o estreitamento desses laços e desse relacionamento. E aí tem outro autor também que apresenta tipos de líder, né, que se destacam também nesse aspecto de administração por influência. Vamos ao quadro entender qual que é essa nova definição. De acordo com Marques, 2012, são 3 tipos de líderes que se destacam. O líder exigente, o líder liberal e o líder coach. O líder exigente está sempre muito próximo à sua equipe, né? Ele presta atenção em todos os detalhes, ele é crítico, ele é perfeccionista, ele não gera muita autonomia da equipe e isso pode afetar negativamente. Ele pode ser reconhecido até como um ditador ou uma pessoa que faz as coisas apenas do seu jeito e não abre participação da equipe ou não valoriza a competência dos seus funcionários. Esse é o líder que exige realmente muito das pessoas. Um líder liberal, ele delega aos seus subordinados, né? Ele dá liberdade, ele quase que nem tem controle daquilo que está acontecendo. Então, ele dá total autonomia para a sua equipe. E às vezes a gente fala, será que o líder liberal é bacana? Às vezes nem tanto, porque em certas situações é tanta autonomia, tanta liberdade que dá para os funcionários que quando ele é cobrado de determinada função, ele nem sabe em que pé anda a situação. Então, ele precisa realmente dar uma certa liberdade de atuação, mas precisa acompanhar, saber o que está sendo realizado. Então, nem 8, nem 80, nem exigente demais, nem liberal demais. De novo, a necessidade de dosar essas características. E, por fim, o líder coach. O líder coach, como já falamos, também funciona como aquele treinador, né? Aquele que vai aí desenvolver quais que são as principais barreiras, os obstáculos e vai te estimular a um desenvolvimento pessoal, profissional, uma alavancagem de carreira. Então, o líder coach, ele mostra o caminho, né? Ele quase que pega na sua mão e te faça ser uma pessoa, um profissional melhor. Ele te mostra o que você tem de potencial, então, quais que são as coisas que te puxam para baixo e o que você precisa fazer para impulsionar a sua carreira. É o líder que seria o ideal, né? Aquele que se preocupa realmente com os seus subordinados, com a sua equipe de trabalho. Então, seguindo aqui, nós temos ainda alguma definição que eu trouxe para você de sistema LAN ou Lean de gestão. Ainda como tem a divisão entre poder legítimo, poder de recompensa, poder de perícia, existe essa característica dos líderes, exigente, liberal e coach, ainda uma definição que diz que existe um perfil ideal de líder, que não se enquadra em nenhum dessas definições categorizadas aqui já apresentadas, mas que definiria bem um resumo do que um bom líder, independente do nome que ele leva, deveria apresentar. Quais são as características? Apesar de eu, enquanto professora, ser um pouco avessa a essas listas, eu achei interessante que essa aqui ela traz características que se aplicariam aí de modo geral a diferentes contextos. Por isso que eu achei interessante compartilhar com você. Então, vou listar aqui, olha só. Diante de um problema, o que o líder faz? Diálogo. Já falamos isso em outras aulas, né? O diálogo, ele procura a raiz do problema e ele já atua em diferentes possíveis soluções. O diálogo, ele permite, então, que outras pessoas exponham o seu problema, os seus pontos de vista e tornem aquela solução com alternativas ou com possibilidades que até então eram desconhecidas. Ele, então, possibilita que emerjam, né, novas oportunidades ou novos pontos de vista. Diálogo em primeiro lugar, então. Segundo, o líder participativo atua junto à equipe
diretamente, né? Ele está ali do lado, né? Ele tem esse nível de acompanhamento, ele controla, ele se envolve com a equipe, ele não fica lá trancado numa sala só esperando que as coisas venham até ele. Ele faz parte do processo. Ele tem padrões simples e visuais, então ele sabe exatamente o que precisa ser feito e ele torna isso claro à sua equipe. Outra característica é tornar os problemas visíveis e nunca escondê-los. Então, apareceu uma situação de conflito, apareceu uma situação que não era prevista, ok, vamos resolver. O que precisamos fazer para que isso seja solucionado? Não adianta jogar a culpa em outro departamento, em outra pessoa, ou falar esse problema não é meu e ficar tocando o barco. Assuma o controle, assuma a responsabilidade e resolva isso de uma vez. E, por fim, métodos simples de solução de problemas. Às vezes, a gente complica muito a situação, né? E aquilo está ali na nossa frente. A solução é prática, simples. Então, o importante é fazer isso realmente de forma bastante transparente e objetiva. Esse é o sistema, né, Lean de gestão, que resume nesses 5 passos, então, o que seria um modelo ideal de liderança independente das categorias que nós mencionamos aqui. Boas práticas de negociação aplicadas no ambiente organizacional. Então, nós temos observado que cada vez mais as pessoas se especializam em determinadas áreas, né? Hoje nós aqui estamos num curso de gestão, aí você é futuro profissional de gestão. E eu sou formada, então, em administração, me especializei também, mestrado e doutorado na mesma área. E a gente sabe que há anos atrás, ter uma graduação era um diferencial competitivo, né? Você falava que era graduado, as pessoas, as oportunidades nas empresas já se abriam, né, para você. Hoje em dia, um curso de graduação, infelizmente, não é garantia de uma boa posição no mercado de trabalho. As pessoas precisam ter muito mais que isso e procuram cada vez mais se especializar. Mas o trabalho em equipe, muitas vezes, então, não tem mais aquela formação específica, né? Essa riqueza até de formações diferentes. Então, de repente, tem uma pessoa da área administrativa trabalhando ao lado de alguém que é da área jurídica, outro que se especializou na área de financeira, em vendas. Enfim, esse leque de formações também dá um lado mais criativo para as equipes de trabalho. E cada vez mais nós percebemos essa diversidade, esse compartilhamento de ideias e a riqueza que isso traz para o ambiente organizacional. Então, as equipes cada vez mais são formadas por uma diversidade de pessoas, né? de profissionais de diferentes áreas de atuação. Vamos entender como que funciona esse aspecto do trabalho em equipe em contextos organizacionais lá no quadro. Como eu disse, então, cada vez mais as negociações acontecem em equipes. E aí, para negociar bem em equipe, são indispensáveis uma boa preparação dessa equipe e a definição dos papéis ou dos procedimentos e também dos códigos de comunicação, né? A comunicação deve fluir muito bem quando a gente fala de equipes de trabalho. Então, nós temos aqui 4 papéis principais que são relacionados aí ao gestor em relação ao domínio de uma equipe. Por quê? Um líder que ele vai falar exatamente o que deve ser feito. O líder ele precisa, então, distribuir as tarefas dentro de um contexto de trabalho em equipe, falar o que cada um precisa fazer. Ele é responsável, então, por garantir que o projeto seja executado a contento, né? Ele é o responsável tanto pelo conteúdo quanto pelos resultados daquele trabalho realizado em equipe, seja ele em processo de negociação ou de gestão de conflitos. Então, é o líder que vai dar a palavra final. É ele que vai falar que está ok, que a demanda X, determinada por aquele projeto específico, foi cumprida. Nós temos aí o papel do facilitador.
E o facilitador é o responsável, então, pelo processo de negociação ou de gestão de conflitos e também vai se comportar aí com o relacionamento das pessoas que fazem parte dessa equipe. Ele pode ser designado também como coordenador desse processo. Aí nós temos o registrador, que é aquele que toma nota do que está acontecendo. Então, um registrador, ele precisa realmente documentar, né? Colocar ali, se for necessário, em uma ata, o que foi definido em um encontro e documentar realmente as informações. Os membros da equipe são os outros participantes, né? Que vão tratar do conteúdo ou da negociação específica. As equipes geralmente podem ser consideradas permanentes, né? O que acontece, na verdade, com maior frequência, mas também podem ser recrutadas para atingir um objetivo específico, que são aquelas equipes por projeto, que nós estudamos na estrutura por projetos que foi apresentada na nossa aula passada. Então, às vezes é necessário reunir pessoas que nunca trabalharam anteriormente para atender uma demanda específica. Por outro lado, dependendo do tipo da atividade, se for possível, é interessante que sejam recrutadas pessoas que já tiveram oportunidade de trabalhar juntas. Por quê, professora? Porque elas vão ter maior afinidade, elas começam a estender, né, esse relacionamento. E quando é mais fácil você se relacionar ou trabalhar com uma pessoa que você já teve um contato anterior, do que cada vez que inicia um novo projeto, ter novos integrantes para aquela composição. Então, pelo próprio relacionamento mesmo, afinidade entre as pessoas, quando elas são permanentes, quando elas são as mesmas composições de equipe de forma repetida, acabam trazendo mais efeito, surtindo mais êxito e se mostrando muito mais produtivas. Então, você, enquanto gestor, se tiver a oportunidade de reunir integrantes, então, que já tiveram oportunidade de atuar anteriormente em outros projetos, opte por isso. Se for necessário formar novas equipes de trabalho, tudo bem, não há problema, desde que haja um líder, que haja aí um facilitador que acompanhe todo o processo e principalmente que haja o registro daquelas funções, daquelas atitudes ou ações tomadas. Porque o que acontece muitas vezes, as equipes se formam e se dissolvem. E aí vem outras pessoas e não sabem o que aquela determinada equipe fez ou executou. E aí as informações se perdem, né? Em empresas, a informação realmente é valiosíssima, né? Esse fluxo de comunicação, o registro, né? A gestão do conhecimento é fundamental. Por isso, o registro, a documentação daquilo que foi decidido é fator indispensável para o sucesso da negociação e para minimizar a ocorrência de conflitos nos ambientes organizacionais. Dando sequência lá no quadro a esse conceito, nós trazemos, então, o que é necessário fazer para garantir as boas práticas de gestão de conflitos e a melhoria do clima organizacional. Então, para evitar ou para reduzir os impactos causados, principalmente aí nós falamos da questão dos impactos disfuncionais, né? É importante que os gestores criem um bom relacionamento ou um bom ambiente organizacional, um bom relacionamento com sua equipe que vai tornar o ambiente mais leve, né, mais harmônico para se trabalhar. E aí entram algumas características aí, algumas formas de gestão que podem facilitar e deixar esse ambiente mais favorável aí à minimização de conflitos. Então, a primeira delas é a gestão de conflitos e feedback. Nós sabemos que algumas empresas acabam tomando decisões que julgam ser estratégicas sem ao menos dar ouvido às suas equipes. Então, sabe quando nós estamos lá desempenhando nossas funções no ambiente de trabalho e chega uma nova ordem que a partir de determinado dia você não pode mais fazer a sua função como estava acostumado a fazer. Foi definido que deve ser feita uma outra diretriz e você precisa seguir uma conduta diferente para desenvolver seu trabalho. E você fala, pera lá, mas quem é que está mandando eu fazer isso? No meu trabalho eu sei como funciona, né? Eu que estou aqui todo dia, eu sei como desenvolver. Como é que vem essa informação agora mandando eu fazer diferente?
E aí você se questiona. Então, primeiro passo, quer mudar algum processo? Seja para reduzir custos, para otimizar o tempo, enfim. Ouça, converse diretamente com quem executa, com quem está ali na linha de frente daquela atividade. Quando chega uma imposição, uma ordem, sem ter ouvido, né, a pessoa que está ali executando, há uma restrição maior, né? Há uma certa indiferença, assim, uma certa resistência para aceitar aquela diretriz. Então, quando a gente fala de gestão de conflitos e feedback, é que essa comunicação, esse diálogo que a gente volta a teclar, né? Volta nessa tecla, é essencial. Ele minimiza realmente a ocorrência desses confrontos ou falhas, ruídos na comunicação e essas insatisfações que são bastante comuns. Segundo lá, a avaliação de desempenho. Na avaliação de desempenho, então, as organizações, elas geralmente têm situações oficiais para aplicar e os sistemas de avaliação. É importante, então, que o funcionário saiba exatamente se ele está realizando as suas atribuições a contento. Então, quantas pessoas já foram demitidas sem nem saber o motivo real? As pessoas, às vezes, têm um pouco de melindre, têm um pouco de preocupação em dar um feedback, falar, pode ser que eu seja interpretado de maneira incorreta. Sempre a crítica, ela vem com um peso maior. Elogiar é muito fácil, mas você criticar o trabalho do outro, geralmente é uma situação mais delicada. Tem muitas pessoas que não sentem conforto nenhum em fazer um feedback de trabalho, de desempenho. Ao passo que ele é fundamental, então, e é ele que proporciona que as pessoas se desenvolvam e melhorem nesses aspectos. Então, são momentos que devem ser considerados oficiais e não simplesmente informais e podem trazer grandes ganhos pessoais e para a organização como um todo. Lá no quadro, então, outro aspecto seria do treinamento e desenvolvimento. Uma maneira das organizações se mostrarem que estão realmente preocupadas com os seus colaboradores e investem nele é a aplicação ou a possibilidade, o acesso que elas dão a treinamentos e desenvolvimentos. E eles também aumentam a produtividade, podem ser específicos sobre a área de atuação direta do funcionário, mas também podem ser um incentivo ao seu desenvolvimento pessoal, independente da atribuição que ele tem. Então, eu posso ser incentivada a fazer um curso de graduação do meu interesse, ainda que não esteja relacionado à minha atuação direta. É claro que isso vai depender da política da empresa, mas ela pode me conceder uma bolsa de estudos, então, para que eu faça uma graduação, uma pós-graduação, ou pode oferecer cursos in company, treinamentos específicos sobre a atribuição direta, sobre o cargo, sobre a função, treinamentos mais curtos ou mais extensos. E existem, então, diferentes formas, tanto de fazer isso dentro das organizações, como promover ou conceder benefícios para que os funcionários se desenvolvam aí em suas carreiras. E, por último, a gestão horizontal. A gestão horizontal, então, faz com que os diálogos entre os colaboradores e os superiores sejam constantes e imparciais. Assim, a comunicação deve fluir, na verdade, entre os diferentes níveis hierárquicos, sem muita complicação e sem muitas interpretações distintas, mas com garantia de rapidez e eficiência. Então, as empresas que têm diferentes culturas, diferentes estruturas ou formas de gestão, na verdade, elas têm os executivos e os gestores que conduzem as ações de sua empresa. Então, quanto maior for essa proximidade entre os indivíduos e seus gestores, quanto mais alinhamento houver nessa comunicação e nesse diálogo, menor a chance de haver conflitos e desencontros de informações, desavenças. Então, como que garante a minimização desses conflitos? A boa liderança, a boa prática e um bom clima organizacional, por meio dessa transparência e dessa aproximação, dessa comunicação contínua. Então, a persistência nessa ferramenta é o grande segredo.
chegou a hora de resolvermos a nossa primeira situação problema aí da aula de hoje. Nós trouxemos o caso da AppTech e seu aplicativo para bares e restaurantes. Então, como nós estamos fazendo desde o nosso primeiro encontro, eu trouxe essa situação prática que traz aí, vou grifando, né, ao longo da leitura da SP, alguns trechos, algumas palavrinhas-chave, e vocês vão perceber quanto de carga teórica que está aí por trás de cada uma delas. E vão relembrando de conceitos que estudamos desde o nosso primeiro encontro. Cada vez mais fica claro, né, o quanto a gente tem aprendido ao longo dessas aulas. Então, vamos ao quadro entender e resolver essa primeira situação problema da aula de hoje. A empresa AppTech desenvolveu um aplicativo que permite aos donos e gestores de bares e restaurantes incluir seus próprios cardápios. Os clientes, então, teriam acesso aos cardápios desses restaurantes quando visitam os locais. Então, chegando no restaurante, se os clientes gostam de algo, eles já podem pedir diretamente pelo celular ou pelo tablet. Eles não precisam aguardar que o garçom vá até a mesa para fazer o pedido. Isso já agiliza realmente o processo. É uma solução prática, moderna, e os clientes, então, que são mais aí amigos da tecnologia, né? Os clientes mais descolados gostaram muito dessa alternativa, desse app. Acontece que muitos clientes estão se queixando que o sistema está se mostrando muito lento. Esse é o problema identificado aí num primeiro momento. A lentidão do sistema causou conflitos, então. Olha a série de conflitos, então. Hoje, cada vez mais nós somos, né, escravos quase desses recursos tecnológicos, que quando fica um pouquinho mais lento, a gente já fica, né, xingando ali, fica bem descontente com a tecnologia. Então, ela causou, primeiro, conflito entre clientes e atendentes, mas também entre quem comprou o sistema e a equipe comercial. Quem comprou o sistema, no caso, os bares e os restaurantes, e a equipe comercial lá da App, que é da empresa desenvolvedora do aplicativo. Os desenvolvedores afirmaram que a culpa, olha que começa a jogar um para o outro. Os desenvolvedores falaram que a culpa é dos programadores. Os programadores, por sua vez, falaram que o problema vem lá do banco de dados. A equipe comercial fala que, na verdade, a culpa é de todos que estão envolvidos, porque venderam antes da hora um produto que ainda não tinha sido testado adequadamente, que os clientes ainda não acreditavam no potencial. Então, percebam, o caos estabelecido, né? Caos total. Um jogou a culpa no outro. O dono da empresa, então, destacou o gerente de projetos, Demétrio, para tentar resolver o problema de forma rápida, né? Porque já estava instalado o caos total na situação. Demétrio procurava ser um líder participativo. Lembra do modelo participativo? Então, era o estilo de atuação dele. Mas, diante da urgência do assunto, ele não tinha tempo. Ele preferiu, então, não juntar uma equipe multidisciplinar, como ele sempre estava acostumado a fazer, e ele decidiu, dessa vez, usar o seu poder legítimo, aquele que é definido, né, o exercido, definido pela empresa, então, em que ele exerce o poder hierárquico, né, que lhe foi concedido lá pelo organograma instituído pela empresa. Como ele suspeitava, os problemas de lentidão no sistema eram técnicos. Então, ele decidiu procurar um colaborador que tivesse conhecimento, né, profundo do assunto, poder de especialista ou perícia, tivesse a teoria e a prática suficiente para conhecer e resolver o problema. Ele tinha que conhecer detalhadamente o sistema. O especialista, então, descobriu algumas ações que poderiam ser tomadas para que as coisas acontecessem conforme o planejado. Então, o que ele fez? Uma primeira análise e depois ele fez a convocação dos programadores, nomeou um especialista para cuidar das tarefas que deviam ser cumpridas e em 10 dias o sistema estava reestabelecido e os clientes estavam novamente satisfeitos. Então percebam lá,
que, recapitulando, né, algumas palavras-chave que nós usamos aí ao longo da aplicação dessa situação-problema. Era um líder, então, que costumava atuar de forma participativa, ele gostava de ouvir as suas equipes, de ouvir, dar autonomia, né? Por outro lado, a situação ali era urgente, ele não podia perder tempo recrutando esses profissionais, ele tinha que fazer o sistema ser mais ágil, né? Garantir a satisfação. Já tinha um caos estabelecido tanto entre clientes, entre fornecedor, entre quem comprou o sistema, entre a empresa, entre os próprios departamentos da empresa, já não havia mais quem assumisse a responsabilidade. Então, ele resolveu não atuar de forma participativa, resolveu atuar de forma diretiva, com o poder legítimo, aquele que a empresa instituiu. Então, ele tem domínio para fazer a coisa acontecer. E aí ele estipulou que o especialista na área fosse lá, fosse na raiz do problema, fosse no sistema, percebesse o que estava ali fora do controle, solucionasse efetivamente e fez com que as pessoas realmente tivessem satisfação. Então, nesse caso, ele não deu autonomia, ele não abriu oportunidade de fala, mas isso não quer dizer que ele não foi um líder eficiente, né? Ele conseguiu resolver o problema no tempo e na agilidade que ela exigia pelo contexto. Chegou aí nosso primeiro momento de interação dessa aula. Eu gostaria de ouvir as suas considerações, as suas dúvidas, as suas experiências acerca do assunto que estamos tratando, então, para fechar essa disciplina. Eu vou aguardar a sua contribuição e eu já volto para comentar. E a pergunta que chega aqui, professora, você consegue resumir as melhores características para um bom negociador? De novo, né? É difícil listar assim em poucas palavras ou garantir como se fosse uma receita ou uma fórmula de sucesso nas negociações. Mas sim, existem algumas que se destacam e que são aplicáveis a todos os casos. Assim como nós falamos das características que são importantes para um bom líder, né? Para trabalhar aí as boas práticas e garantir um bom clima, um bom ambiente organizacional, eu poderia dizer sim que existem algumas características importantes a um bom negociador. Então, a primeira delas que eu julgo ser muito importante é ter uma boa apresentação. Então, se portar, então, ser sociável, ser comunicativo, sabe aquela história da primeira impressão é a que fica? Para estabelecer um processo aí de credibilidade, de confiança, é importante que você se mostre realmente uma pessoa, né, aberta e que venda realmente o seu produto, o seu negócio ou seja seu próprio cartão de visitas. Então, o primeiro passo,
a primeira impressão é a que fica. A segunda, seja positivo, né? Seja uma pessoa para cima, procure enaltecer os aspectos interessantes do seu produto ou seu serviço e mostre realmente os benefícios, as vantagens, quer dizer, venda seu peixe, né? Atraia o interlocutor, então, para aquilo que você quer apresentar. Isso é outra característica fundamental. E a terceira, então, já que foram solicitadas 3 características, é da comunicação. A comunicação, então, oral deve estar em consonância também com a sua comunicação gestual, né? Você precisa ser uma pessoa aberta, treinar, lembra da simulação, do planejamento também, que envolve uma negociação? Você tem a oportunidade de fazer um laboratório, de pensar então nos recursos que serão utilizados, nas estratégias, nos argumentos de convencimento, de persuasão. Use esse tempo de planejamento a seu favor. Então, se prepare adequadamente para a garantia do sucesso. Espero ter respondido a sua dúvida. Ainda nessa aula nós teremos um outro momento de interação. Vamos seguir então com conceitos que ainda temos. Estilos de administração de conflitos. Falaremos agora, então, sobre diferentes estilos de formas para administrar os conflitos. Berg, que também é um estudioso da área, lá da obra dele de 2012, traz alguns dos principais estilos. Eu vou apresentar cada um e explicá-los para você na sequência. Vamos ao quadro. O primeiro estilo de administração apresentado por Berg é a competição. Então, essa competição aqui, ela vai estar, na verdade, relacionada com a busca, né, que uma pessoa tem em ganhar a negociação em detrimento da outra, quer dizer, sem que a outra tenha qualquer benefício para isso. Então, nesse tipo de negociação, o poder de uma das pessoas vai prevalecer e isso costuma deixar sequelas, né? Quando uma pessoa quer ganhar em função da outra, a outra vai se sentir acuada, frustrada. Então, nesse estilo de administração, o indivíduo, na verdade, tende a não ter empatia. Lembra das técnicas de empatia e rapport? Nesse de competição, o indivíduo realmente não está nem aí para o que o outro pensa. Está pensando só em si mesmo, em ter vantagem, em ter algum tipo em ver como que ele vai se sobressair daquela negociação. Essa é o seu estilo de competição. O que vale é eu ganhar, independente do que acontece no final. Outro estilo, né, de negociação para a administração de conflitos é a acomodação. Então, quem atua nesse estilo costuma abrir mão das suas necessidades em prol da outra parte. São pessoas mais generosas, mais dóceis, que procuram satisfazer o interesse dos outros, então, mesmo que a negociação não lhe traga muitos benefícios, mesmo que não seja tão favorável para si mesmo. Então, sabe aquela pessoa que às vezes prefere abrir mão, fala assim, tá bom, então fica tudo para você, vamos resolver isso de uma vez, abrir mão daquilo só para não protelar determinada decisão. Na verdade, o interesse aqui é não criar confusão. Vamos resolver isso aqui de uma vez, cada um vai para o seu lado, fica todo mundo feliz. Então, a pessoa que às vezes abre mão, ela quer se acomodar, ela não quer problema para a vida. Segue seu caminho que eu sigo o meu. É mais ou menos assim, vamos nos acomodar do jeito que está, tá ok. Terceiro tipo, afastamento. Pessoas que não se empenham nem por seus interesses, nem pelos interesses da outra parte. Então, essas pessoas, elas costumam retardar e adiar ao máximo o momento de se decidir ou de tomar algum tipo de decisão. É o típico daquele que vai tapar o sol com a peneira, sabe? Demora para tomar uma atitude, você tem que ficar cobrando o tempo todo. E aí, já resolveu? E aí, como é que ficou determinada coisa? Você está me devendo uma resposta. Sabe, vai protelando, vai adiando ao máximo. Esse é o que caracteriza, então, o afastamento. A pessoa ela não quer se envolver, ela quer ficar realmente longe daquela situação. O outro estilo aqui no quadro comigo é do acordo. No acordo, o negociador atua em posição intermediária, então, entre a competição e a acomodação. Aqui, nem tão competitivo, então,
quer dizer que ele nem abre mão de tudo, nem ele está tão acomodado, né? Nem tão abre mão de tudo e nem pede muito, nem exige demais. Ele quer estabelecer aquela política do meio termo, né? Vamos tentar fazer algo que seja bom aí para todas as partes. É uma situação mais equilibrada, então, de negociação para minimizar os conflitos. E por último, o último estilo aí apontado de Berg é da colaboração. As partes procuram soluções, então, para que as necessidades de ambos sejam atendidas. Tem se apresentado, então, como um estilo bastante eficaz para solucionar os problemas de conflitos, agrega valor para todos os envolvidos e talvez seja o mais adequado aí dos estilos. Não tem garantia de sucesso, né? Não quer dizer que com ele não haverá nenhum tipo de conflito. De novo, é importante que haja a visão sistêmica, a visão do todo, mas o estilo de colaboração realmente tem se mostrado como mais adequado, né? Chegar num consenso, chegar num acordo que seja bom para ambas as partes. Táticas no processo de negociação de conflitos. Então, ainda que não exista um melhor estilo de administração de conflitos, como acabamos de mencionar aí os definidos por Berg, nós podemos dizer que sim, existem algumas táticas que vão nos auxiliar nesse processo de negociação de conflitos. E aí nós temos dois tipos de táticas, as coercitivas e as persuasivas. Vamos apresentar primeiro as coercitivas. Esse conceito já não é mais novo para você, então quer dizer que aqui os negociadores que utilizam essas táticas têm como objetivo manter a posição de firmeza, né? Uma imagem de firmeza, e nesse sentido suas ações buscam reforçar essa imagem. Então ele vai agir exatamente com essa característica de firmeza. O negociador ou gestor, numa tática coercitiva, deve tomar cuidado, pois elas podem trazer distanciamento, né? Pode afastar as pessoas, pode paralisar, pode atrasar, inclusive, a negociação, ou pode, inclusive, causar o abandono do interlocutor ou da outra parte envolvida, até a desistência, então, no processo. Continuando aqui, características dessa tática coercitiva. De acordo com Berg, então, existem algumas características aí que podem influenciar diretamente, né? E são exemplificadas por meio de atitudes realmente que podem apresentar imposições por tempo, parecer firme demais, reduzir a resistência da outra parte, desenvolver uma relação agradável, reduzir ressentimentos da outra parte. Vamos falar sobre cada uma delas, então. Quando a gente fala sobre imposição por tempo, né? Quando o negociador acaba impondo para o outro, para o interlocutor, aí, uma imposição no sentido de pressioná-lo a tomar determinada decisão em curto espaço de tempo. Significa dizer que você está na loja e aí o negociador, o vendedor fala, olha, se você não aproveitar essa promoção agora, amanhã o preço vai ser diferente. Infelizmente, eu não consigo manter para você, a promoção se encerra hoje e não tem como fazer esse valor realmente, não tem como manter. Então, você é forçado a decidir naquele momento, você não tem o tempo de refletir, de pensar se é uma boa compra. Essa imposição realmente pelo tempo é uma forma de coerção, então, para o fechamento de uma negociação. Outra característica é parecer firme demais, então. É aquele tipo que fala, olha só, eu não posso, na verdade, oferecer desconto, mas você me parece um cara legal, eu gostei de você, então, para você, eu vou abrir uma exceção. Também é uma tática coercitiva, fica muito evidente a manipulação, né? Se você não pode conceder o desconto, você não vai conceder o desconto para ninguém. Imagina para mim, que mal conhece só porque foi com a minha cara. Então, é uma tática realmente que ela é facilmente... na verdade, percebida, né, como uma tentativa de manipulação ou de convencer, mas que não é bem vista aos olhos de quem está sendo aí abordado com esse tipo de argumento.
Outro tipo de tática coercitiva, redução à resistência da outra parte a conceder. Então, aqui um exemplo é prolongar demais, falando assim, amanhã eu vejo, amanhã a gente tenta negociar, né? Cansa o outro, promete concessões que nem sempre se cumprem, e isso também acaba deixando a situação chata, né? E prolongada demais. Quarto, desenvolver uma relação agradável. E aí vocês vão me falar, professora, não faz sentido. Como assim uma tática coercitiva, relação agradável? Parece que nem combina, né? Vou te falar por quê. Porque às vezes na tentativa de convencer, então, a outra parte a assinar um contrato, por exemplo, você pode oferecer um jantar, pode mandar um presente, tem que ter muito cuidado quando a relação envolve homem e mulher, então, em situações de comando, por exemplo, um homem que convida uma diretora para jantar no interesse de assinar um contrato. Pode ter uma característica aí de até cunho de assédio, né, de uma paquera. Então, essas relações aí que podem não ter nada a ver, mas podem também gerar algum desconforto ou um viés aí para assédio, para suborno. Então, coisas que parecem simplesmente agradáveis, como oferecer um presente ou pagar um jantar, podem ser mal interpretadas. Então, a gente precisa ter esse cuidado com táticas coercitivas nesse contexto, nesse viés. E outra característica lá, reduzir ressentimentos na outra parte. Essa tática coercitiva também é quando a gente tira a nossa responsabilidade de jogo, né? No sentido aqui de um exemplo, é assim, olha, eu não posso te dar esse desconto porque o meu chefe não autoriza. Bem que eu gostaria, mas eu sou só um funcionário aqui, eu preciso cumprir ordens, e aí eu não tenho autonomia para ir à frente desse tipo de concessão. Então, você tira o seu da reta, né? Tira a sua culpa do processo e faz com que a pessoa, então, sinta-se obrigada a fazer um fechamento ali naquela hora, porque não tem mais para onde partir. São alguns exemplos de táticas coercitivas, então. Também temos as táticas persuasivas. Vamos ao quadro entendê-las. As duas partes se comunicam, então, numa tática persuasiva, apresentando seus interesses, seus conflitos, seus problemas e dilemas. E aqui, quando falamos, então, de persuasão, a busca é de uma maneira satisfatória, né, de convencimento, de negociação. Então, aqui, os negociadores precisam se preparar, lembra? Do planejamento, preparação para a negociação. E aqui tem um resumo do que um bom negociador deveria fazer, então. Ele busca entender os processos, os interesses, os conflitos a serem resolvidos, deve ter conhecimento do contexto da negociação, conhecer o perfil da negociação da outra parte, os aspectos, valores, crenças que possam influenciar esse processo. Então, quando eu tento persuadir, eu não imponho, na verdade, né, nenhuma condição. Na verdade, eu uso a minha persuasão, o meu poder de convencimento e tento te convencer a atingir ou a comprar, enfim, determinada coisa. É o poder de te convencer a fazer isso. E aí, o processo pode ser, então, quando a gente fala em táticas coercitivas, persuasivas, nós temos estratégias, então, que podem ser distributivas e integrativas. Lembra do conceito ganha-ganha e ganha-perde? Também vamos recapitular para partirmos aí já para o fechamento desse tema que é tão importante. Então, lá no quadro, essas duas categorias aí para você. Voltando aqui. Opa, passei demais. Distributiva. Ela está associada à barganha sobre o valor, normalmente em dinheiro. Então, lembra lá, nós falamos disso na primeira aula. Quando nós falamos da característica distributiva, para um ganhar, o outro tem que ganhar menos. Então, aqui é aquele exemplo do bolo fixo, né? As pessoas competitivas sempre querem levar vantagem sobre as outras, elas são mais espertas. Então, quando a gente fala do distributivo, o exemplo do bolo fixo é: eu tenho um bolo, para que eu fique com um pedaço maior do bolo, você vai ficar com um pedaço menor.
nós estamos distribuindo pedaços diferentes do bolo. Geralmente isso faz menção aí a valores financeiros, então para que eu tenha lá um montante de R$500, se eu vou ficar com 300, você vai ficar com 200. Os cortes ou a divisão não será em fatores iguais, não será em proporções iguais. Então, nesse modelo distributivo, na verdade, ela ganha-perde. Um ganha em função do outro que está perdendo. Ganha, perde. E a integrativa é a que se caracteriza, então, pelo ganha-ganha. Né? Então, aqui eu vou colocar, para não ter erro, tá? Quando a gente fala da prática distributiva, a gente fala de ganha, perde. E quando a gente fala do ganha-ganha, que os dois ganham, nós estamos nos referindo à integrativa. Então, é aquela na qual existe a possibilidade de se integrarem novos valores, fazer o montante crescer e aí, assim, dividi-lo. Então, aqui, na integrativa, sim, nós podemos ter um fator que seja bom para ambos. Aqui, então, um exemplo. Eu pôr uma relação de compra. Eu pago um pouco mais por determinado produto, mas eu ganho tempo de pagamento. Então, eu pago uma parcela maior, mas aí você permite que eu faça em 2, 3, 4, 5 vezes a minha compra. Ou você me dá um desconto à vista, eu pago menos, mas eu pago em cash, eu pago ali à vista realmente. E aí o benefício é para ambas as partes, então tanto para quem está adquirindo o produto, quanto para quem está vendendo. Recebe em tempo real um valor menor ou recebe um valor maior em tempo mais espaçado. Vamos seguir então aqui no quadro também fazendo um resumão aí dessas táticas com contextos de culturas organizacionais. Os conflitos, então, como já vimos, podem acontecer em contextos internos ou externos. Internos mais relacionados à disputa por promoção, reconhecimento ou melhores condições de trabalho. E externos quando são relacionados a posições e interesses específicos, divergentes, em virtude de culturas ou de modos trabalhares diferentes. Exemplo, disputas, então, por recursos, ineficiência de comunicação, desacordo com contratos, reclamações de clientes, são todos exemplos de conflitos que podem acontecer de forma externa. E os gestores, então, precisam estar atentos às divergências que podem desencadear conflitos. Por isso que é tão importante aplicar essas características aqui, ó. Saber ouvir e entender os interesses, as demandas e as culturas que envolvem tais divergências é essencial para buscar essa solução ganha-ganha. Os conflitos que envolvem níveis de decisões estratégicas nas organizações devem buscar soluções sempre integrativas, que atendam as duas partes em prol de objetivos comuns. Caso contrário, a própria continuidade do relacionamento e dos negócios poderá ser colocada à prova, em função da percepção e da incompatibilidade entre as partes. Então, caso contrário, a continuidade realmente desse relacionamento poderá ser colocada à prova. O gestor no processo de resolução de conflitos. O diálogo, então, nós podemos, na verdade, fazer também aqui um resumo muito importante para fechar o conteúdo dessa nossa aula. Então, Burbridge, que é um autor que vocês já conhecem aí desde o nosso primeiro encontro, ele desenvolve, na verdade, 3 formas mais diretivas aí de organização e gestão de conflitos, trazendo de novo o diálogo como ferramenta principal. E por isso esses últimos slides aqui da nossa aula vão de novo apresentar a importância dessa ferramenta e ilustrá-la para que você não esqueça, saindo daqui de hoje, da importância disso no processo de resolução de conflitos e no processo de negociação. Então, diálogo, comunicação é a chave de sucesso sempre, não esqueça. Vamos ao quadro.
O diálogo, então, pode ocorrer entre duas ou mais pessoas, isso não é novidade para você, e o segredo está na condução do diálogo. É a habilidade que todo líder e gestor deve ter para contornar os conflitos e os problemas. Em resumo, em muitos casos, os gestores determinam o que deve ser feito, mas é importante que usar só a autoridade e o poder estabelecido pode deteriorar os relacionamentos, gerando um ambiente pouco criativo e desmotivador. Definitivamente não é isso que nós buscamos. E aí nós temos aqui uma figura que vai mostrar algumas características aí que vão trazer a garantia de um diálogo efetivo. É a de fazer perguntas poderosas, de ouvir e observar atentamente tudo que está ao nosso redor, saber ser assertivo, então, fazer atender, demonstrar empatia e feedback construtivo. São características aí que alimentam um clima de confiança, ajustam o comportamento dos indivíduos, proporcionam relações saudáveis e são realmente habilidades que os gestores precisam desenvolver a todo momento. Diálogos transparentes e buscando sempre a resolução de conflitos. Chegou a hora de resolvermos então a segunda problema da nossa disciplina. Vamos falar da fusão das empresas de marketing digital. De novo, trazer um pouco dos conceitos aí de forma prática, aplicabilidade. Vamos ao quadro para ler a situação. Recentemente, duas grandes empresas de marketing digital se juntaram, ou seja, elas fizeram uma fusão para serem capazes de competir com empresas de fora do país. Uma das empresas sempre trabalhou com estatais brasileiras. Deixa eu voltar aqui. Sempre trabalhou com estatais brasileiras. E a outra com empresas privadas, para redução de custos. As duas equipes foram alocadas no mesmo andar de um prédio no centro da cidade de São Paulo. Acontece que o diretor destacado para consolidar, então, essa fusão das duas operações tem encontrado dificuldades em criar sinergia entre os subordinados. Ele percebeu que, apesar de serem do mesmo ramo, as duas empresas têm culturas muito diferentes entre si. Você já conhece as táticas de negociação de conflitos, na verdade, a negociação e de gestão de conflitos. Então, o seu desafio é: que tipo de tática você acredita ser melhor? Uma tática coercitiva ou uma tática persuasiva? Uma tática ganha-ganha ou uma ganha-perde, que é inflexível? Por ser início de uma operação conjunta entre duas empresas tão diferentes, a recomendação é que Matos tente ouvir o maior número de subordinados possível, conhecendo seus interesses e demandas. Ele deveria, então, criar grupos interdisciplinares, que oportunizassem as pessoas a apresentarem seus pontos de vista e aí, em conjunto, eles negociariam seus conflitos, as suas resistências, as suas angústias, expectativas e, dessa forma, poderia criar ações efetivas para resolver essas diferenças existentes. É importante que todos entendam que precisam ceder um pouco para que se crie um ambiente sempre ganha-ganha, em que todos saiam beneficiados, que visa atender aos clientes das duas empresas e, consequentemente, manter a competitividade que é esperada. Essas ações têm relação, então, com táticas persuasivas e não coercitivas, que são capazes de gerar um ambiente criativo e com harmonia, ainda que existam diferenças bastante evidentes entre as operações. Então, de novo, percebemos quantos dos conceitos foram aplicados aí nessa nossa SP. E chegou mais um momento de interação. Eu quero de novo ouvir a sua consideração, a sua dúvida. Eu já volto para comentar.
E a pergunta que surge é quando usar o poder externo ou o poder interno numa negociação. De novo, vai depender do contexto, da visão sistêmica. Ah, professora, toda vez você fala isso? Sim, porque essa é a grande lição da disciplina. Lembre-se sempre que vale muito mais o seu comportamento em relação à atitude. Muitas vezes, o seu comportamento em relação ao desfecho daquela negociação. Muitas vezes a gente não quer se envolver, tomar partido, criar indisposição com uma ou outra pessoa. Mas o fundamental em qualquer situação de não saber como proceder é chame as pessoas para mostrarem seus pontos de vista, para falarem aquilo que as incomoda, o que elas consideram que deve ser melhorado. Se você não tem tempo, tome uma atitude, mas não deixe de chamar essas pessoas no momento oportuno para conversar, para ouvi-las. Você vai ver que o modelo de gestão vai se tornar muito mais harmônico, muito mais leve e vai proporcionar ganhos não só pessoais, mas certamente organizacionais. Esse, então, é o resumo aí, é o que eu gostaria de deixar de ganho, de aprendizado para você nessa disciplina. Nunca esqueça, comunicação e diálogo são ferramentas-chave aí para o sucesso do seu desempenho enquanto gestor. Espero que essas aulas tenham sido produtivas para você e espero ter a oportunidade de encontrá-lo numa outra ocasião. Boa noite e até mais.